você, Tadeu. Boa noite a todos. É com alegria que a gente dá sequência ao nosso curso de literatura Juiz Forana, da Academia Juiz Forana de Letras, e eu sou o vice-presidente, exercendo nesse momento, por ausência da nossa presidente, Ceci Barbosa Campos. Eu sou um homem branco, uso óculos, cabelo e barba e bigode grisalhos, e estou usando uma camisa azul. Estou falando improvisado, porque eu estou fora de Juiz de Fora, então se houver algum problema durante aí a live, vocês já me perdoem antecipadamente. É muito bom hoje a gente apresentar um autor da academia, acadêmico, José Geraldo Heleno, falando de um outro autor, Rodrigo Barbosa, vivo, com ele presente. Isso é uma oportunidade rara, né? Geralmente a gente fala de autores falecidos, acadêmicos já que não estão conosco mais. Então, assim, é uma alegria realmente inusitada poder apresentar hoje o Zé Geraldo Heleno falando de Rodrigo Barbosa. Então, sem mais delongas, eu volto a palavra para que possam dar sequência aí à leitura dos currículos e para que a gente possa logo desfrutar da palestra do Zé Geraldo Heleno, já desejando a todos uma boa noite. Boa noite a todos, novamente. Essa noite extremamente honrosa da Academia Juiz Forana de Letras, destacada pelo nosso presidente em exercício, um autor vivo com uma crítica de um autor muito vivo em suas leituras, nos dois sentidos da palavra. Lembro que o autor estudado essa noite é filho da acadêmica Leila Barbosa, com quem eu tenho orgulho de dividir essa pesquisa que ora apresenta essa live, que é a História Literária de Juiz de Fora. Uma pesquisa que a gente já desenvolve há mais de 50 anos. E antes de continuar, eu tenho que dizer a minha descrição do nosso projeto de acessibilidade, que eu sou uma mulher branca, de cabelos pretinhos, óculos grandes, lábios sempre vermelhos, brinquinhos dourados. Estou portando, como sempre, um blazer preto e uma echarpe com várias cores. Ainda tenho a dizer que estou de batom vermelho, naturalmente. Para abrir a noite, eu saúdo a família do Rodrigo aqui presente e saúdo e passo para o nosso acadêmico José Geraldo Heleno fazer a sua apresentação, não sem antes falando do currículo do José Geraldo Heleno, porque do Rodrigo caberá ao mestre Heleno falar. Quem é José Geraldo Heleno? Olha, uma pessoa maravilhosa, a primeira coisa que eu tenho que dizer. Ele nasceu em Cipotânea, Minas Gerais, é escritor, tradutor, doutor em estudos clássicos pela Universidade de São Paulo, da USP, mestre em teoria literária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, curso que ele fez junto com a Leila e outros colegas. Ex-professor da UFJF, do nosso Departamento de Letras Clássicas, o Heleno deu aula de latim, e do Centro Universitário Newton Paiva. Heleno foi auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, hoje aposentado. Tem 7 livros publicados. O Café Carinho, que é de 93, o Santuário, que é de 96, Cipotânea, Fala Feio, Fala Bonito, que é de 2007, Medra em Frestas, que é do movimento comunitário na região de Barbacena, nos anos de 1980, um livro que ele publicou em 2013, um livro maravilhoso, Uma Falha no Silêncio, o Hospital Colônia, sobre o Hospital de Barbacena, fez coordenação. Isso foi em 2016. O recente nosso conhecido, publicado, Hércules Nueta, uma tragédia estoica, que foi uma tradução do original do latino e com seus comentários. Uma raridade, a única tradução do Hércules Nueta que nós temos para o português é essa feita pelo José Geraldo Heleno.
foi pela Dialética de São Paulo, em 2022. Tem participação em várias coletâneas, algumas delas eu estou até com elas aqui ao meu lado, participamos em conjunto de vários trabalhos. Ele é membro da Academia Juiz de Fora de Letras, cadeira 20, da Academia Barbacenense de Letras, da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores do Juiz de Fora, que é a LEIA, também membro fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, somos, né, Helena? Uhum. Membro da Sociedade Brasileira de Poetas Aldravianistas, somos aqui, há vários poetas aldravianistas aqui, a União Brasileira de Trovadores, da UBT, que o nosso querido Arlindo Tadeu sabe dizer mais do que ninguém, e Helena tem outro grande talento também, é um fotógrafo autoral, que já ganhou o prêmio da USP como a melhor foto há 2 anos, né, Helena? Uhum. Bem, apresentado o nosso apresentador, passa a ele a honra de falar do nosso amado Rodrigo Barbosa. Eu gostaria de dizer ao Rodrigo, tão logo o elenco termina, eu não sei qual a dinâmica que vocês estabeleceram, gostaria que você desse a sua palavrinha para nós, que isso é uma raridade. Uhum. Beijo, gente. Vamos lá, Helena. Bom, uma boa noite. E um agradecimento a todos que estão aqui participando, à diretoria da AJL, essa diretoria brilhante, e falar um pouquinho, tem que me descrever também, né? Eu sou branco, estou de óculos, sou semi-calvo, estou de camisa azul. No fundo tem uma bagunça aqui, um relógio, um quadro com minhas fotos, e basicamente é isso. Eu estava dizendo, então, o tema desta minha palestra é o escritor Rodrigo Barbosa e sua obra. Eu praticamente não estou falando do currículo dele, porque eu achei que ia ser falado. Então, está super resumido. Rodrigo tem uma produção intelectual muito grande. Em resumo, ele acumula as experiências de professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele é jornalista, é letrista, foi secretário de comunicação, gestor de comunicação, chefe de redação e, principalmente, autor de 2 livros, que são O Homem que Não Sabia Contar Histórias e este último, 7 Mentiras e uma Verdade. Inspirando-me na ousadia do Rodrigo, que teve, não sem algum receio, a coragem de se desdobrar em 2 actantes para criar o livro sobre o qual eu vou me inspirar especialmente nesta fala. O Rodrigo, teórico, acadêmico, e o Rodrigo, artista, escritor, imbricados num mesmo livro, num mesmo romance. O meu desdobramento aqui será mais simples. Eu vou entrevistar a mim mesmo sobre a obra de Rodrigo, especialmente focando em 7 mentiras e uma verdade. Eu serei, portanto, o entrevistado e o entrevistador. Primeira pergunta, quem é Rodrigo? Eu disse que pressupunha que o Rodrigo tivesse o currículo todo colocado, mas eu não sei de cor, vou ler o que eu escrevi aqui. Quem é Rodrigo? Rodrigo Barbosa nasceu em Juiz de Fora, é filho de José Carlos Barbosa e Leila Barbosa, aqui presente, ambos ex-professores da Universidade Federal de Juiz de Fora, o José Carlos, recentemente falecido, e a Leila aqui, presente entre nós, com uma saúde de ferro, como é próprio dela. Eu serei, portanto, o entrevistado e o meu entrevistador. Primeira pergunta, então, eu já disse. Quem é Rodrigo? Eu voltei a ler de novo, esse negócio de ler tem esses problemas. Ele é formado em jornalismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora e foi, por quase 10 anos, repórter
e chefe de reportagem do jornal Folha de São Paulo. Com seu livro O Homem que Não Sabia Contar Histórias, publicado em 2012, ele foi finalista em 2013 do Prêmio São Paulo de Literatura. Segunda pergunta. O que diz a crítica sobre os livros de Rodrigo? Sobre seu primeiro livro, O Homem que Não Sabia Contar Histórias, Raquel Jardim escreve os maiores elogios, colocando-o ao lado de escritores como Joyce, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Chekhov, Catherine Mansfield e Virginia Woolf. Segundo ela, o autor conserva as melhores características da literatura do século XX. A sutileza e a ambivalência, especialmente. Ele trabalha com o dito e com o que ainda está por dizer. E Raquel faz uma previsão. Rodrigo se apresenta como um escritor que vai marcar no Brasil a literatura contemporânea. Essas declarações acima referem-se ao primeiro livro publicado por ele. Eu aproveito as mesmas palavras para caracterizar também 7 mentiras e uma verdade, que não é em nada inferior àquele, primeiro, especificamente sobre 7 mentiras e uma verdade. Escreve Gustavo Bernardo. Rodrigo racha o muro existente entre a ficção e as teses acadêmicas. Da minha parte, continua ele, eu aplaudo este livro de pé. Aliás, era esta a proposta, o propósito de Rodrigo, justamente fazer uma tese que fosse uma tese e fosse também um romance. E ele atingiu com perfeição esse objetivo. Uma terceira pergunta sobre esse título, 7 mentiras e uma verdade. O que você pode dizer? Eu respondo. Posso dizer muita coisa, passando muito longe de tudo o que eu poderia ainda dizer. Primeiro, o escritor Rodrigo Barbosa é um expert em criar títulos provocativos. A começar pela sua primeira publicação, O Homem que Não Sabia Contar Histórias, para um livro que o que ele mais faz é contar histórias, e de forma brilhante. E, nesta fala, eu pretendo focar justamente o segundo livro dele, 7 Mentiras e uma Verdade, lançado, como já disse, em 2023. Ele é um romance-tese, ou uma tese-romance. Ao mesmo tempo, um livro de conhecimento acadêmico e uma ficção. Um livro de experiência jornalística e um livro de profundas reflexões. É uma coisa muito curiosa a junção dessas duas características. Mas por que será que ele fala de 7 mentiras? 7 é um número muito simbólico. Quando no Novo Testamento, lá no Evangelho de Mateus, Jesus Cristo disse a Pedro que podia perdoar o irmão até 70 vezes 7, ele estava metaforicamente dizendo que podia perdoar infinitas vezes. Então, eu diria que o livro é uma verdade e infinitas mentiras. Poderia dizer também infinitas verdades, porque uma e outra estão normalmente juntas. Há uma verdade no romance. Essa verdade, para mim, se chama sabedoria. E a grande sabedoria consiste em alguém só saber que nada sabe. Como teria dito Sócrates. Só sei que nada sei. Os personagens do texto, o que mais fazem é demonstrar que a mentira está em todas as verdades. O livro começa relatando um acidente aéreo no aeroporto da Serrinha,
em Juiz de Fora. Nesse voo estavam Antenor Furquim, o piloto Lima e Sofia. Até o avião cair, quem narra é Antenor Furquim, que fica implícito ter morrido no acidente. Essa narrativa feita por um morto, ela é apresentada, obviamente, pelo autor da narrativa. Já se começa um questionamento sério. Que credibilidade tem a narrativa de um morto feita por um autor que não conversou com ele? O autor é aqui, de certa forma, uma farsa. Mas, se descredencia a narrativa de Antenor Furquim, o romance se desconjunta todo. É uma mensagem, livro escrito autor morto. Falo daquele autor, pessoa física, só restando o autor interno da obra. Para a obra, o autor que escreveu, ele está morto a partir da publicação. Sob essa perspectiva, não faz diferença de quando o autor, pessoa física, morreu. Se ao dar como pronta sua história, no caso Rodrigo, ou se foi num acidente de avião pela boca de Antenor Furquim. Uma quarta pergunta. Folheando o livro, vê-se que ele tem 8 capítulos, que eu suponho serem as 7 mentiras, mais uma verdade. É isto? Eu digo, não é isto. O livro tem uma estrutura bastante interessante e complexa. Os capítulos são as linhas narrativas que se entrelaçam para formar o sentido da obra. As verdades não são absolutas. O autor físico, que dá existência ao autor interno da obra, é um formador de jornalistas. E o livro mostra o tempo todo como qualquer notícia resulta de um processo de criação. Um jornalista não pode acreditar que sua matéria é o retrato de um fato. Em torno de um fato existem muitas verdades. O jornalista criterioso procura o máximo de fontes de informação e procura, a partir dessas diversas verdades, que são versões dos fatos, uma verdade que seja a mais desejada pelo grupo de leitores a que se destina a reportagem. Toda informação é verdadeira e mentirosa. Geralmente, verdadeira para o informante, mas nem sempre. Ao reunir essas verdades mentirosas, o jornalista cria uma verdade mentirosa, a mais adequada ao que, em média, a sociedade quer, o órgão de divulgação quer e o leitor quer. As 7 mentiras são as infinitas versões verdadeiras mentirosas que as personagens se encarregam de representar no corpo da narração ou da narrativa. A jornalista criteriosa é Jaiane, uma profissional de origem humilde, nascida no Morro Dom Bosco, que chega a ser uma jornalista de destaque depois de muita luta e dificuldade, sempre acrescida do enfrentamento de preconceitos raciais, econômicos e outros. O sucesso de Jaiane como jornalista foi possível graças ao empenho dela como profissional decidida, competente, mas também oportunista. A desgraça de uns, a morte no acidente aéreo, é a felicidade de outros, como a dela, que se destacou na cobertura do acidente. Os contrários se fundem também aqui. Nós vamos ver essa dialética permanente, nós vamos ver sempre os contrários se chocando para criar a verdade, que, na verdade, quem cria acaba sendo o leitor. E a quinta pergunta. Um amigo meu, isso é a pergunta, que leu o livro dele, me disse que o livro é bairrista.
eu estou inventando as perguntas, viu, gente? Eu falei no início que eu me desdobrei em dois. Eu sou o perguntador e o respondedor. Então, vou repetir essa. Um amigo meu, que leu o livro dele, me disse que o livro é bairrista. Acredito que o seu amigo diz isso porque todo o livro se passa em Juiz de Fora. Ações de uma narrativa sempre se passam em algum lugar. As ações de 7 mentiras e uma verdade se passam em Juiz de Fora, como as do Grande Sertão Veredas se passam no sertão de Minas, as de Machado de Assis se passam no Rio de Janeiro, de sua época. A orientadora da tese de Rodrigo diz isso não em sentido limitativo, como parece ser a intenção de seu amigo. Relembre as palavras de Raquel Jardim a respeito do outro livro de Rodrigo, cujas ações também se passam, todas em Juiz de Fora. Entre aspas, o autor conserva as melhores características da literatura do século XX. Eurídice Figueiredo, professora da Universidade Federal Fluminense e orientadora de Rodrigo, na tese que se confunde com o próprio romance, assim se expressa em relação ao livro. A intriga envolve políticos e negociantes corruptos, atentados supostos ou reais, a tradição musical de Juiz de Fora, com histórias que criam uma ciranda de relações de amor, amizade e ódio. A topografia da cidade A topografia da cidade aparece intrinsecamente moldada às diferenças de classe social e de raça. Nessa fala, eu ainda vou retomar essa questão. Aliás, eu retomo diversas vezes de maneira complementar. E continua a Eurídice ainda. O romance nasceu num momento de profunda angústia, mescla de decepção e preocupação diante dos acontecimentos políticos do país após as manifestações populares desencadeadas a partir de 2013 e que culminaram no impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Logo depois, entramos numa crise de valores sem precedentes, no reino das fake news, em escala avassaladora. A literatura fala dessa realidade de modo transfigurado. A literatura do Rodrigo. Primeiro, esse texto eu tirei da orelha do livro 7 Mentiras e uma Verdade. E quem sugeriu a publicação do romance tese? Justamente a orientadora do Rodrigo. Qualquer narrativa tem o pé em algum lugar. O fundamental é que o universo da narrativa não se reduz à área ocupada pela planta de um pé. Não há discussão de abrangência mais universal do que a questão da verdade que perpassa toda essa narrativa transfigurada. Sexta pergunta. E o que é a verdade segundo o livro do Rodrigo? Já estava esperando por essa, né? Uma verdade, 7 mentiras, não ia faltar essa pergunta. A verdade é a sabedoria. E em que consiste a sabedoria? Nessa narrativa de Rodrigo, a sabedoria é a procura da verdade, a abertura para admitir também a mentira como verdade. Nada é completo sem o seu oposto. Para demonstrar isso, vou fazer um passeio por algumas partes deste romance do Rodrigo. Letra A. A verdade supõe a contradição. A verdade é o próprio nome de uma das duas personagens centrais da narrativa, Jaiane, é, em si, já bem sugestivo, enquanto nome exótico. Veja essa tendência
em algumas camadas sociais como forma de fazer do filho ou da filha algo que não seja apenas mais um excluído. Há momentos da narrativa em que esse, entre aspas, mau gosto é criticado em Jaiane, mas ela é excluída bem-sucedida. Ela repete de maneira invertida a trajetória diária do periférico, descendo o morro para garantir a vida, praticada pela mãe Marlene durante 35 anos e pela própria Jaiane, para cursar jornalismo e para se manter ligada aos meios de divulgação, impressos principalmente, enquanto Sofia, a menina rica de sua infância, subiu na vida do ar para se precipitar na terra num primeiro momento e debaixo dela em seguida. O acidente que precipitou Sofia, a quase irmã de Jaiane, e Antenor, marca o início da ascensão de Jaiane. O fato que desencadeia tanto sua ascensão, Jaiane, quanto uma queda, Sofia. É o mesmo. As contradições, os opostos. Ao relatar que Jaiane mentia muito para sua mãe quando jovem, o narrador faz uma reflexão sobre o que é a mentira e o que é a verdade. Chega aí às margens de Aristóteles, ao trazer à baila a questão da verdade na história e a verdade na poesia. Era mister que o narrador chegasse aí, pois o romance é um tratado de criação textual, plasmando aquela preocupação que Rodrigo manifesta na introdução de sua tese de doutorado, o propósito de usar a estética para entender a estética. A assessora Olívia, outra personagem, de certa forma, vai tocar também nesse ponto. Letra B. E o professor Pessoa? Pessoa, nome próprio. É o professor universitário e, ao mesmo tempo, o apaixonado por Sofia, situação em que se atribuía o nome de Fred. Qual a verdade dele? As duas e muitas outras, conforme os papéis que ele desempenha na narrativa. O professor se julgou meio culpado, antes do acidente, claro, por ter perdido Sofia para o músico Djalma Monteiro. Quando, na verdade, Sofia esteve com Djalma desde a adolescência e ninguém sabia. Mas também esse Djalma não esteve com Sofia de forma integral, porque, no final da narrativa, se fica sabendo que o papel de Djalma tinha restrições em relação ao corpo. Ao ser Pessoa e, ao mesmo tempo, Fred, qual é a verdade de Pessoa? Qual é a sua verdade na paixão de Sofia, paixão dividida com outros, como Raul, pouco falado na história? Nas entrelinhas, fica a pergunta: amor é uma verdade ou apenas fruto de circunstâncias? Ou não passa de um conjunto de mentiras? Qual a oposição entre amor e não amor? Entre mentira e verdade? A verdade ou a mentira existem em si mesmas? Ou uma só se marca em relação à outra? É muita pergunta e pouca resposta, viu? Mas se eu pudesse responder a todas as questões que o Rodrigo faz, ele não seria um romance, talvez seria uma apostila para cursinho. C. E a assessora do senador Braulio Mendonça, Olívia? Bom, Olívia Ramalho Amaral, formada em jornalismo, com pós-graduação em marketing e propaganda. Segundo ela, escrever é a sua terapia. Escrever para ela mesma, com a nudez da mão, sem a intermediação da máquina, narrando com o corpo,
sem dessexualização da escrita, contrapondo-se a todo esse vigor conceptivo da escrita. Ela era uma ghostwriter, uma pessoa que não detém sequer autoria sobre o que escreve. O texto dela, o depoimento, é contraditório também. Essa é a verdade dela, é uma mentira. Mas nem toda a verdade de Olívia é verdade mentirosa. Tanto que, em entrevista com ela, Jayane colhe muitos elementos pragmáticos que lhe podem ser úteis nas lides jornalísticas. Olívia é um dos pontos altos em que a questão da verdade é explicitamente posta. A assessora de Braulio Mendonça, em seu diário, revela que é ela quem faz os textos que o senador publica. É ela que põe palavras poderosas na boca do senador. Eu pergunto, quem é que detém o poder, então? É o senador mesmo? Ele, sem alguém que fale por ele, quem ele seria? A verdade do senador ficaria oculta para sempre sem as palavras da jornalista Olívia. E ela demonstra preocupação com o que a história no futuro vai registrar como verdade a respeito do senador. Porque a história do senador e de sua família serão contadas pelos escritos mentirosos que Olívia redige em nome do senador em troca de quê? Pagamento. Observação minha, sutileza da crítica ao poder absoluto do dinheiro. Ela, Olívia, escreve seu diário pessoal na esperança de que, no futuro, esse diário possa contrabalançar as informações mentirosas da ghostwriter. Ela se define como vendedora de narrativas. As divagações do Rodrigo, pouquíssimas, são muito bem construídas no sentido de rechear com detalhes pertinentes os vãos entre os episódios que tecem o principal da narrativa. São o suco suculento de uma goiabada em calda. Olívia e Jayane têm um encontro em que o ideal e a pragmática têm um diálogo nada lírico. Quando Jayane pergunta à bem-sucedida jornalista Olívia, bem-sucedida entre aspas, porque o sucesso dela também é uma mentira. Quando eu disse, jornalista Olívia, vou ler, parar de novo. Olívia e Jayane têm um encontro em que o ideal e a pragmática têm um diálogo nada lírico. Quando Jayane pergunta à bem-sucedida jornalista Olívia, que não exercia o jornalismo, você sempre escreve a verdade, Olívia? Está na página 104. Ao que ela responde, eu tento, Jayane, tento me aproximar da verdade, mas já o faço sabendo que ela sempre foge. Quando escrevo, ela continua, para e pelo senador, escrevo as verdades dele. Entre parênteses, eu digo que são as minhas mentiras. Ser jornalista representa um poder e um limite, uma potência e uma impotência. Não só o jornalista, ser um escritor representa isso também. O muito acentuado suspense do romance é garantido, entre outras coisas, por perguntas que intrigam o leitor. Por exemplo, por que Antenor e Sofia viajavam juntos naquele voo fatal?
não teria sido aquele acidente provocado por alguém? Pelo senador, por exemplo, contra o qual Antenor iria fazer uma delação premiada? Um trecho, naturalmente, paródico a tudo que aconteceu no Brasil a partir principalmente da Operação Lava Jato, né? Ele não diz o nome, mas é interessante, porque a gente pode pensar nesses nomes e em outros que ele não diz. Aí eu venho repetir o que eu disse, eu li antes, que ele tem o dito e aquilo que poderia ter sido dito não foi. E que o leitor, perfeitamente, ele saca isso de dentro da narrativa como um todo. Toda a narrativa é desencadeada por um acidente aéreo. No comando da aeronave estava o piloto experiente Lima, em cuja mão se deu o acidente. E ele só entra na história como uma não personagem. Será verdade que seu papel de piloto tem assim tão pouco a ver com todo o enredo? Ou é porque ele é um dos pobres da narrativa, um trabalhador quase braçal? Parece-me que ele é uma mentira também, porque ele também não é um defunto narrador, eu pergunto, como é o outro, como é o Antenor Furquim. Rodrigo não omite isto por acaso, tenho certeza. Letra C. E o Delfino, que aparece no final da história? É uma personagem meio misteriosa, que deixa na caixa do correio de Jaiane um dossiê ligado ao assunto que a jornalista trabalhava por se referir a Sofia. Era um dossiê sobre a relação do professor Pessoa, que se dava o nome também de Fred, com Sofia. Até que Jaiane se encontra com Delfino na praça da estação. Ele tem o papel importante de esclarecer muitas coisas da narrativa, guardadas de propósito pelo escritor, com o objetivo de manter cativo o seu leitor. O suspense não deixa de ser uma sequência de pequenas mentiras que sustentam a curiosidade do leitor. Delfino aclara os papéis de Djalma Monteiro, quem de fato é Sofia, e ainda aponta novas direções para a, finalmente, bem-sucedida jornalista Jaiane. E vem a 7ª pergunta do meu entrevistador suposto. E Sofia, o que vai dizer dela? Meu caro, Sofia vai ficar para o final. Vou apresentá-la numa quase conclusão. Estou sendo conquistado pela escola do Rodrigo, em cujo texto há muitos nãos e muitos quases. Quando fala, por exemplo, de um quase amor. Parafraseando, portanto, o escritor Rodrigo, dou como título a este final de palestra o seguinte: um quase amor para uma quase conclusão. Vamos voltar ao título do livro: 7 mentiras e uma verdade. Qual a diferença entre a mentira e a verdade? Primeiro, eu creio que elas são cúmplices. A verdade é o que se opõe à mentira, portanto, as duas se implicam. Uma das testemunhas do acidente, o senhor Sérgio Onça, tem 2 versões sobre a questão da fumaça que teria precedido a queda do avião. Ele relata, ora, que havia essa fumaça, ora, que não tinha visto fumaça nenhuma, conforme o interesse suposto de quem ouvia o seu relato. Então, ele faz do seu relato, em que ele finge que é fiel ao fato um tema de ficção de um contador de história.
A imprensa, ele diz uma coisa. No boteco, ele diz outra coisa. Qual é a versão verdadeira do Sérgio Onça? Havia ou não havia fumaça antes da queda do avião? A fumaça presumida pelo narrador coincide com a fala do antenor, momento antes de morrer na queda do avião. A fala do Onça é uma verdade enquanto cumplicidade em relação ao romancista, que põe essa informação na boca de antenor pouco antes de o avião cair, mas isso só é verdade dentro do romance, porque o antenor morre no acidente, sem contar isso a ninguém. E a outra testemunha não mantém uma única versão, portanto, não sabemos qual é a verdade para o Onça. O romancista coloca esse detalhe na boca de duas personagens, porque o escritor quer que seja assim. É uma verdade do autor. Na estrutura do romance, essa fumaça faz sentido. Então, do ponto de vista do romance, a fumaça é verdadeira. Mas, e enquanto fato? Enquanto fato, não interessa. A notícia, ficção, sela justamente a morte do fato. A leitura do romance ou da notícia fazem parte do pacto do leitor com o autor. Sob essa ótica, a verdade é o que faz sentido dentro do romance e também dentro da notícia, da reportagem. A outra personagem que toma muito a sério a questão da verdade é a assessora do senador Braulio Mendonça, conforme já disse acima. Ela está preocupada com as consequências históricas do que ela escreve para o senador falar ou publicar como verdades. Mas ela sabe que, factualmente, são mentiras. Mas o fato também não é um ex-fato. E o que vai ficar para a história, portanto, são as mentiras que ela escreve. E para retificar isso, ela escreve um diário na esperança de que, além das suas mentiras publicadas pelo noticiário, vão ficar para a história também as verdades propostas pelo seu diário. Entre parênteses, eu pergunto, mas que valor tem a verdade de um diário pessoal diante das verdades institucionais do senador? É pergunta até o fim. Muito interessante o livro dele. Nós, leitores, podemos concluir essas mentiras são parte da estrutura do romance. Portanto, do ponto de vista da arte, elas são verdades. Nesse momento, cai-se na teoria aristotélica de que a verdade da arte não é a verdade da história. Aquela é muito mais abrangente do que esta. Caberia ainda aqui uma outra pergunta. Qual a verdade que um leitor procura numa notícia ou numa peça de ficção? Penso que a verdade procurada é a mesma, aquela que satisfaz a ansiedade do leitor. Ele procura um prazer, tanto que, se a notícia ou os relatos ficcionais não correspondem ao que ele procura, ele, na narrativa, na maioria das vezes, abandona a leitura. E o que dá prazer ao leitor está ligado aos seus interesses, aos valores, aos sentidos, que muitas vezes são grupais. Dessa forma, as notícias são criadas conforme o grupo a que são dirigidas. No romance do Rodrigo, ficam bem acentuadas as acomodações aos meios de divulgação. Quando a notícia vai para o Facebook e outras redes, ela se condiciona aos interesses dos leitores mais jovens. Já as notícias impressas são redigidas de acordo com o interesse das camadas mais idosas da sociedade. Se o prazer da leitura, entre parênteses, do texto ficcional ou do noticiário, depende do sentido desses textos para o leitor, o que é o sentido?
Para mim, o sentido é o enquadramento no mundo de cada um e de cada grupo social da ideia ou das ideias que o fato desencadeia. É o encaixe dessas ideias do conjunto de valores e de interesses do universo ou do mundo de cada um e de cada grupo social. Como eu prometi ao meu jornalista, né, entrevistador, falar da Sofia no final, vamos falar da Sofia. O último capítulo de Sofia é sua morte, no acidente. O professor Pessoa resta desiludido e certo de que, finalmente, terminou para sempre o romance Pessoa-Sofia. É importante lembrar que essa história chega ao leitor através de Jaiane, a destinatária do dossiê, remetendo a Carlos Drummond. A assessora era Olívia, que também amava Fred, que amava Sofia, que provavelmente não amou ninguém. Jaiane chama a todos esses encontros do professor Pessoa com Sofia de, entre parênteses, entre aspas, verdades do amor. Ilusão que dura para o leitor até ser desmascarada pelas revelações de Delfino, sentado num banco da praça da estação em companhia de Jaiane. Página 151. Sofia é a sabedoria. Sofia é a verdade. Sofia é a amante que não amava. Formada em medicina, era produtora cultural. É aquela cuja vida e a morte, Sofia, serão o que delas Jaiane disser, ou o autor do livro disser. O fim de Sofia é o nascimento da jornalista e escritora Jaiane. Sofia gostava de ser desejada de todos, sem se doar a ninguém. Remetendo a Carlos Drummond de novo. Olívia amava Fred, que amava Sofia, que provavelmente não amou ninguém. Sofia é o elo que, depois de morta, solda internamente a narrativa, que junta as peças para formar um todo, enquanto Jaiane, a viva, tem um papel semelhante, quando junta os fatos mortos com Sofia, para juntá-los com textos de uma narrativa. Como textos de uma narrativa. Em resumo, elas são faces de uma mesma função, apesar de serem uma branca, a outra negra, uma pobre, a outra rica, uma epicurista, a outra estoica, uma da cidade, a outra do morro. Os contrários que juntos formam o todo. Dentro do espírito do romance e do jornalismo, os opostos absolutos não existem. Toda verdade é também uma mentira, como toda mentira é também uma verdade. Sofia está praticamente em todos os episódios e contracena com a jornalista Jaiane, principalmente em suas diferenças. Essas diferenças começam já na infância, com Jaiane, filha da doméstica Marlene, que prestava serviços também à filha Sofia, quase como uma irmã por adoção. A contraposição das duas eleva-nas aos papéis de protagonistas, ou do ponto de vista do romance, duas faces da mesma personagem. Ou ainda, a verdade que reúne os contrários. Jaiane, pobre, negra, periférica, e Sofia, a moça branca, do centro, de família abastada. Jaiane, de várias mentiras necessárias, Jaiane, das várias mentiras necessárias para que Sofia se estabeleça como a única verdade da história. Sofia vive no romance porque sua quase irmã lhe dá vida na mentira. Além disso, conforme um transeunte anônimo diz a Jaiane na praça da estação, sentada num banco, com a revista que revela o amor de Fred e Sofia, entre aspas. É só para isso que serve o amor, para sofrer e narrar. Sofia é o fato morto, desde o início da narrativa. Como não ser, é a verdade aberta a todo ser.
tenho dito. Parabéns, Heleno. Antes de passar a palavra, que o Rodrigo tem direito à resposta, não é? Primeiramente, como professor que o é, e também agradecer a excelência da atenção do Heleno com o texto do Rodrigo. Ele já bateu palmas, Heleno. E quero abrir as mãozinhas para as perguntas. Antes que eu passe a palavra para o Rodrigo, eu tenho que ler rapidamente que na semana que vem, dia 25, teremos Murilo Mendes com Wagner Lacerda. Na outra, dia 9/5, João Rangel Coelho com Arlindo Tadeu Hagen. 16/5, Maria de Lourdes Abreu, nossa colega da academia, com a Beth Saqueto. Dia 23/5, Rubem Fonseca com Gisiane Neto. 30/5, Monsieur Nardi com Angelina Nardi. Eu darei direito à palavra às demais pessoas presentes, mas primeiro ao Rodrigo. Com você, Rodrigo. Gente, boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à academia pela honra de estar sendo lido, né, de maneira tão incrível pelo Heleno e pelos colegas. Eu acho que foi assim, de... Não estou ouvindo. Você está sem som, Rodrigo. Você está sem som. Sem som, Rodrigo. Sem som. O microfone da Leila fechou. Ela deve ter fechado, não? Provável. Mas ele não está na casa da Leila, deixa eu ver. Tá, sim. Está aqui comigo. Eu acho que o meu fone... Agora vocês me ouvem? Sim, estamos escutando você. Perdão, o meu fone provavelmente não está funcionando, mas eu estou aqui na Benjamin Constant e vou pegar carona no fone da professora Leila, que está aqui ouvindo atentamente a palestra do Heleno. Eu estava dizendo antes que, para mim, é um motivo de muita alegria ter tido a oportunidade de receber essa leitura tão instigante feita pelo Heleno, do meu trabalho, do meu livro, e mais do que isso, né, também, além disso, a lisonja de ser escolhido pela academia, de estar sendo parte aí dos autores que estão sendo discutidos e estudados, né, nesse curso. É inacreditável para mim estar tendo essa oportunidade num fórum tão qualificado como esse. Eu queria dizer também, Heleno, que eu estou muito feliz de não ter que estar respondendo as suas perguntas. Ainda bem que você perguntou e respondeu, porque realmente eu acho que eu tinha que fazer uma mágica para conseguir dar conta de encontrar tantas leituras como você foi encontrando, né, ao longo do curso da sua leitura do romance. Como a Maísa falou, se eu tenho algum direito de resposta, a minha resposta é dizer que as respostas do seu entrevistado são exatamente respostas que correspondem ao que esse autor aqui poderia estar dizendo, mas vão muito além, porque encontram leituras, encontram explicações, encontram brechas, encontram soluções que eu mesmo não tinha imaginado que fosse capaz de existir. Eu acho que isso que é o bacana, né, do texto literário, né, porque é uma oportunidade que, a partir do momento que você escreve e alguém lê, o texto não é mais seu, né? O texto é de quem lê com as suas verdades, com as suas mentiras. Então, eu fiquei fascinado em estar ouvindo essa leitura e já te peço para imediatamente você me mandar esse texto, porque estou super interessado agora em destrinchar
as novidades, para mim, que você encontra numa leitura tão generosa, né? e tão rica. Agradecer muito, e não só a você por tudo isso, mas a todos que estão aqui, né, nos ouvindo, e participando, e interagindo, porque realmente é uma oportunidade muito interessante, muito rica de estar compartilhando tudo isso com todas e todos vocês. Então, assim, é isso, dizer que o que eu quero mesmo, na verdade, é ler o meu livro através dos olhos das verdades e das mentiras do querido Heleno aí. Parabéns, Rodrigo, obrigada pela resposta. Não vou dar direta réplica, tréplica, assim sucessivamente, porque com essas novas mentiras e verdades, lembrei do Mário de Andrade, quando ele disse que ele tinha 50 leitores. Ele disse, não, tenho 51, eu também sou meu leitor. Então, eu tenho certeza, Rodrigo, que você será esse 50º, esse número 51, que ficou difícil falar esse numerário. Você será esse número 51 após a leitura do Heleno. Agora, a partir disso, além de agradecer essa sua presença honrosa, essa liberdade que nos deu de estudar um autor vivo num tempo real, achei isso incrível, não é? Eu gostaria agora de abrir para as inscrições, levante as mãozinhas. Certamente a mãe Leila, que está aí ao lado, a professora Leila, que pesquisa comigo a história literária de Juiz de Fora, nós já escrevemos sobre o Rodrigo no nosso livro Letras da Cidade, certamente ela vai querer dizer alguma palavra. Quer falar alguma coisa, Leila? Antes de eu passar aqui para que agora estão compartilhando aqui microfones e vídeos, né? Antes de passar aqui para ela, só para dizer para vocês que, atendendo às solicitações de algumas pessoas, eu vou deixar no chat uma referência de onde encontrar o livro, que é a internet, né? Enfim, para quem se interessar, eu vou deixar agora, compartilhar com vocês lá no chat. Obrigada, Rodrigo. Precisa mesmo. Seu livro é maravilhoso. O Heleno está mostrando a capa. Hoje em dia, isso é uma raridade. Um livro que foi uma tese de doutorado. Isso é único. Não é? A academia ensina ficção. Que coisa incrível. O primeiro livro também. Os livros dele são lindos. Vou passar, então, a Leila fala, posteriormente, se não tiver ninguém levantando a mãozinha, vou voltar para o nosso Arlindo Hagel, o nosso presidente em exercício. Leila, com você. Eu gostaria de dizer que eu estou extremamente orgulhosa de tudo o que aconteceu, porque o Rodrigo é uma pessoa, é um filho que eu tenho especial. Isso é especial em todos os sentidos. Desde que ele já nasceu lendo, ele já nasceu escrevendo, ele já nasceu pensando e imaginando essas coisas todas. Ele já nasceu com todas as figuras de linguagem junto com ele. Porque é uma coisa impressionante. Alguém ver o Rodrigo aqui de perto escrever é fascinante, dá uma inveja danada, porque ele senta em frente ao computador, ou era uma máquina de escrever, e em 5, 10 minutos ele escrevia aquilo que a gente ficava um mês inteiro pensando para dizer mais ou menos parecido o que ele conseguia fazer. Então, para mim, é um orgulho imenso ter ouvido o que eu ouvi agora. Porque quando eu li esse romance, foi antes, inclusive, da defesa, eu estive na defesa lá em Niterói, né, quando ele defendeu essa tese, e eu fiquei fascinada com o livro e com os acontecimentos em torno desse livro. Tem uma professora que foi uma das lá do final do curso, que veio da China. E veio da China para poder questionar o Rodrigo, ou pelo menos aprovar o Rodrigo
com esse romance. Então, além de tudo, né, são todos os acontecimentos que vão em torno dessa literatura que a gente ama, adora e faz uma questão absoluta de mostrar para que todos possam também, que todos são capazes de serem escritores, de serem autores, de serem literatos. Então, é isso daí. No dia que o mundo só tiver autores literatos, nós estaremos resolvidos. Tá? Muito obrigada a todos. Heleno, especialmente. Depois eu te falo mais ainda, porque agora não dá nem tempo, sabe? Mas parabéns, Heleno. Você foi mesmo alguma coisa de excepcional nessas questões todas. Tá? Então, agora Obrigada, Leila. um beijo a todos e muito obrigada por essa noite. Obrigada, Leila. Lindo depoimento. Está inscrito Maria. Como é que volta o som? Depois a rotina, na ordem. O Guilherme está pedindo também depois. Não aumenta. Tá, então é a Beth e rotina. Beth, com você. Boa noite a todos. Eu vou seguir a linha do determinismo. Filho de peixe, peixinho é. E o Rodrigo não poderia negar isso. Filho de Leila Barbosa não poderia ser diferente. A árvore sempre dá bons frutos, boa árvore dá bons frutos. E aí nós temos o resultado desta árvore frutífera com um excelente, um maravilhoso fruto. Rodrigo é excelente como pessoa, Rodrigo é excelente como escritor. E eu acho que o Rodrigo deve ter se sentido muito, estar se sentindo muito feliz. Eu costumo dizer que homenagens a gente deve fazê-las em vida, porque depois que se morre, não se tem muita importância uma homenagem. Então, a homenagem que o Heleno fez hoje a você, Rodrigo, eu acho que será inesquecível para você. E essa será, talvez, uma das muitas que você ainda vivenciará. Heleno, você que é sempre mais, eu tenho a lhe dizer o seguinte, já fiz até um brinde a você. Você não me surpreende, porque toda vez que você fala com tanta pertinência, e a sua fala é tão relevante, é tão significativa, então eu só tenho a parabenizá-lo pela explanação de hoje. Parabenizar os dois, o grande escritor e o grande mestre José Heleno. Um beijo, fiquem com Deus. E um beijo muito especial a essa mãe que gerou esse filho tão brilhante. Muito obrigado. Parabéns, Beth. Obrigada. O bom que a Beth nos traz. Posso fazer como sucinta o que a gente gostaria de falar e agradecer a esses três que estão aqui, a grandeza e a atenção que o Heleno deu para ler as obras do Rodrigo, a presença do Rodrigo com a Leila e de todos vocês. E o mais bonito, o Heleno está aqui, a filha dele está aqui também ouvindo falar. Você veja que nós estamos num ambiente familiar de reconhecimento de valor. Você viu, Helena? A Déia está aí. Tá? Heleno, com você. Eu queria falar o seguinte, acaba que foi uma homenagem, porque eu gosto do Rodrigo, e o livro gosto da Leila, então eu acho que como homenagem vale perfeitamente. Mas eu fiz essa crítica do texto dele até conversando pouquíssimo com ele. Eu fiz uma leitura a partir do livro, realmente, eu coloquei de lado o autor, pessoa física, e, aliás, fiz de propósito, ele não me deu nenhum palpite, ele me deu os materiais que eu pedi, e que não foram muitos, foram poucos. Realmente, eu fiz a leitura do livro. Que vale como homenagem? Vale, mas ele não foi feito com esse espírito de homenagem. Eu fui muito objetivo, dentro do que é possível ser objetivo diante de uma obra de arte também, né?
E agradeço as palavras da Beth. Muito obrigado, Beth. Acaba sendo uma homenagem, embora não tenha sido feito com esse espírito. Obrigado. Ali. Sem microfone, Marisa, tá sem microfone. Desculpa. Professor é assim, Helena, a gente corta o cordão umbilical com o autor e se prende a um. Isso é muito importante. Você fez o seu exercício de um doutor em teoria da literatura, um mestre em teoria da literatura, um doutor, e, além disso, de alguém que tem uma cuidade de perceber o intrincado de uma narrativa, como o é esse último livro do Rodrigo. Eu sou absolutamente encantada pela experiência única que eu conheço, não sei se vocês conhecem, uma outra experiência de alguém que escreve um livro que é uma tese. É acadêmico e é ficção. É incrível isso, gente. É uma oportunidade que a JL está mostrando para vocês. Nós temos vários visitantes de fora. Eu vi aqui que tem o professor Jonathan, Poliana, Patrícia, a Fabiana, um monte de pessoas que eu não conheço, a Marinês, e que estão, a Déia, que está aqui hoje conosco também, pessoas que a gente não convive no dia a dia da literatura, mas que tem oportunidade disso aqui hoje. Foi muito boa essa noite, agradabilíssima. É homenagem ou deshomenagem, na verdade, é um diálogo de mestres. Um professor falando de um professor. Parabéns, só tenho a agradecer. Alguém mais quer falar? Ou podemos abrir para os aplausos e passar para o nosso presidente em exercício terminar a live? Marisa, eu gostaria só de dizer a todos os presentes que estou à disposição, tá? Se alguém tiver alguma curiosidade, alguma questão, alguma pergunta também, tá? Estou à disposição de todos aqui. Está registrado, então, o oferecimento do mestre. Poliana Ribeiro entrou, falou junto, Poliana, então perdemos a sua fala. Eu solicito por obséquio que repita, abra o seu microfone e repita a sua pergunta ou comentário, por favor. Gostaria de agradecer, a oportunidade de estar ouvindo o professor Heleno Ricardo. Eu sou bibliotecária e fico muito feliz de saber dessa produção de Juiz de Fora, né? E que isso possa trazer, inclusive para nossas escolas hoje, né? Hoje eu sou uma bibliotecária escolar, faço mestrado em gestão de dados da informação na Unirio, e isso é muito importante hoje para Juiz de Fora, eu quis falar porque a classe dos bibliotecários aqui ainda é muito pequena, e a gente precisa realmente conhecer o que está sendo produzido na nossa cidade para que a gente consiga levar isso para as escolas, né? Quando eu via o post, eu me interessei em participar justamente porque eu me interesso em ter esse conhecimento e dividir isso com meus alunos no dia a dia. Então, eu percebo que hoje a gente ainda tem muito pouco isso de conseguir levar esse tipo de literatura para o nosso jovem, por exemplo, né? Quando o professor Heleno fala de como é diferente quando é uma publicação no Facebook, no Instagram, enfim, em qualquer rede social, é porque talvez a gente não tenha ainda conseguido achar ali o limiar de como a gente atingir esse jovem, né? E é interessante essa sabedoria, claro, disseminada por vocês, e, na verdade, eu queria só mesmo agradecer de estar tendo essa oportunidade. Hoje é Dia Nacional do Livro Infantil, e eu fico muito feliz de poder escutá-lo, não só por não ser um livro infantil, claro, mas de talvez abrir uma outra perspectiva para que a gente possa levar isso para as nossas escolas. E talvez quem quiser falar na escola, estou lá para receber. Muito obrigada a todos. Muito obrigada pelo seu depoimento, convite. Eu sou escritora de livro infantil, a Beth Saqueto é escritora de livro infantil. Deixa eu ver para ver se tem mais algum escritor de livro infantil aqui. Se tiver, levanta o dedinho, tá? E tem ali a Fabiana
Balete de cara. Não a conheço ainda, Fabiana. Depois você abre seu microfone, só diz de onde você é. Onde Fabiana é o novo membro correspondente da Academia Juiz Forana de Letras, uma exímia escritora. Que beleza, Beth, eu não sabia ainda. Seja bem-vinda, colega. É minha afilhada. Muito obrigada, pessoal, muito obrigada. Ah, que bom, Beth. Quero conhecer seu texto, Fabiana. Gente, obrigada a todos e a todas. E eu vou voltar agora. Está aberto ainda o oferecimento do professor Rodrigo, do escritor Rodrigo. Se alguém ainda quiser fazer algum comentário ou pergunta a ele, ou num outro momento poderemos fazê-lo. Ele deixou aqui o contato dele, eu achei muito bom, agradeço. E vamos, então, se ninguém mais for falar, vou repassar ao nosso presidente, após a fala dele, fica encerrada a sessão. Aí, por favor, nosso querido, a quem eu agradeço penhoradamente, o Frazão, que tanto tem feito por nós, que ele encerra as discussões. Logo depois da fala do nosso querido Tadeu. Boa noite novamente. São duas palavras sobre o homenageado e o homenageador, antes de encerrar. Vou seguir a linha determinista da Beth. Ela disse de peixe e peixinho, eu falo que um fruto não cai longe da árvore, né? Então, do Rodrigo, a gente nada espera mais do que ser herdeiro de todo o talento da Leila Barbosa, que é assim, um nome respeitadíssimo, queridíssimo dentro da literatura juiz-forana, a quem Juiz de Fora precisa aplaudir diariamente de pé por tudo que ela fez por nossa literatura. E com relação ao Heleno, que a gente já conhece, poderia dizer de outros carnavais, mas eu prefiro dizer de outros ciclos e outros cursos, Heleno foi mais uma vez Heleno, ou seja, brilhante. Então, meus parabéns. Acho que a Academia Juiz Forana de Letras está de parabéns por ter oferecido ao nosso público mais uma noite de extrema cultura, de extrema sabedoria, de boa literatura, e esse é o nosso papel, e é nesse que nós vamos continuar nesse trabalho de resistência a favor do livro. Hoje, como Dia da Literatura Infantil, eu deixo aqui a minha última saudação ao maior escritor infantil do Brasil, Monteiro Lobato. Às vezes tão perseguido nos dias atuais, né? Uma grande injustiça, um grande autor. Uma boa noite a todos e aguardaremos com ansiedade a próxima quinta-feira, onde teremos mais um artista falando de outro artista, o professor Wagner Lacerda, nosso acadêmico da JL, falando sobre Murilo Mendes, o maior nome da poesia juiz-forana. A todos, uma boa noite e até quinta-feira que vem, se Deus quiser.